Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada no Apocalipse. E hoje é o nosso vídeo de número 33. Vamos estar aí com a graça de Deus completando, encerrando o capítulo número 21 e já iniciando o capítulo de número 22 do livro do Apocalipse. Então, para o pessoal que está chegando aí, já tem aí a Rita, a Andresa, a Ana Paula, a Fabiana. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente poder estar juntos estudando a palavra de Deus. Então, você que vai chegando, vai fazendo aí igual a Graça, a Simone, vai colocando aí o seu boa noite. Boa noite para você que vai estar acompanhando esse vídeo em um horário alternativo, que não pode acompanhar ao vivo aqui no Facebook e está tendo esse tempo de estudo em um outro horário melhor para você. Que Deus te abençoe também. É uma alegria, uma honra a gente poder estudar juntos a palavra de Deus. Boa noite aí para Sandra, para Dona Dilza, com a gente também nessa noite. Sempre lembrando que todos os vídeos da nossa série eles estão disponíveis após aqui o momento ao vivo, eles ficam lá disponíveis no canal da igreja no YouTube e também aqui na página da igreja no Facebook. Se você tiver algum tipo de pergunta, algum comentário que você deseja fazer sobre a explicação, fique bastante à vontade para ir colocando aí ao longo da nossa explicação. Pois bem, queridos, então vamos lá, vamos começar. Esse será o nosso terceiro vídeo, onde iremos tratar sobre o capítulo 21 aqui do livro do Apocalipse. Vamos encerrar esse capítulo e assim adentrar pelo capítulo 22, que será o último capítulo do Apocalipse. Então, esses dois capítulos, o 21 e o 22, eles concentram a esperança cristã do Novo Testamento em geral e do Apocalipse em particular. Então, são capítulos onde todos os versículos, todas as frases, cada palavra traz um quê, um acento de esperança, de olhar para o futuro com esperança. Então, eles se dedicam a descrever essa realidade, essa grandiosa realidade dos novos céus e da nova terra a partir da vinda de Jesus, assim como a chegada da Nova Jerusalém e as principais características espirituais, teológicas dessa nova realidade. E aqui a gente já tem um ponto interessante, que é o seguinte: a intenção do Apocalipse não é nos explicar em detalhes como será a nossa vida a partir da vinda de Jesus. Então, todas as vezes que a gente abre o Apocalipse para querer procurar explicações muito detalhadas sobre aquela realidade, a gente acaba se dando mal, porque não temos aqui um manual sobre a vida após a morte. O Apocalipse ele vai recorrer a toda a tradição bíblica anterior para nos mostrar a realidade espiritual desse novo tempo. De modo que o objetivo do Apocalipse é nos dar princípios espirituais fundamentais desse período, ou daquele período, onde promessas e profecias bíblicas serão cumpridas. É importante observar que, ao longo da Bíblia, nós temos uma série de textos que apontam para essa realidade. Cada um acentuando um aspecto distinto da esperança bíblica. É correto, assim, a gente afirmar que nos 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo e os 27 do Novo, nós encontraremos porções de esperança distribuídas em cada um desses livros. Às vezes presentes de uma forma pequenina, como um córrego,
em outros momentos intensa, como um rio caudaloso, com fortes correntezas. Exemplo, se você fizer a leitura dos livros históricos do Antigo Testamento, nós encontraremos córregos de esperança, riachos de esperança, filetes. Agora, se você abrir os livros proféticos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, acharemos grandes correntezas de esperança. De modo que o Apocalipse, por sua vez, ele funciona como um mar, onde a maioria desses rios acaba desaguando, ou seja, os rios das esperanças bíblicas acabam desaguando nesse grande mar que é o Apocalipse. Isso quer dizer que não encontraremos aqui, veja você, tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre a esperança no final dos tempos. A doutrina bíblica sobre o final dos tempos, ela não é tratada exclusivamente em um lugar. Ela está espalhada de Gênesis até o Apocalipse. A função do Apocalipse é concentrar esperança, reunindo as tradições bíblicas, formando assim uma grande imagem, um grande quadro de esperança, que no Apocalipse não é completa, ou seja, esse quadro não é exaustivo, porém ele é suficiente para nos dar uma visão da vida futura a partir da vinda de Jesus Cristo. Ok? Também vale lembrar que esse quadro que a gente encontra aqui nos capítulos 21 e 22, o Apocalipse ele já apresentou resumidamente ao longo do livro em outros momentos. Então, se você abrir lá no capítulo 7, no capítulo 11, do versículo 14 ao 19, no capítulo 14, do 1 ao 5, no capítulo 15, do 1 ao 4, no 19, do 1 ao 10, em todos esses textos, o Apocalipse foi nos dando flashes desse momento final da vinda de Jesus, da transformação do universo, da plenitude da salvação, da justiça de Deus. De modo que os capítulos 21 e 22, eles vão recuperar alguns pontos que já foram trabalhados ao longo do livro. Se você vem acompanhando a nossa série, você vai lembrar que a gente apresentou que uma das estratégias literárias do livro é a chamada recapitulação. Isto é, o livro vai recapitulando temas anteriores. Ele vai recontando assuntos que ele já tratou, mas sempre apresentando novos elementos, novos aspectos daquele. E assim, quando a gente chega especificamente no capítulo 21, vamos dar um breve panorama do que a gente já viu aí nesses últimos vídeos. Estamos dividindo o capítulo 21 em 3 partes. Tá? Versículos de 1 a 8, que mostram a transformação do antigo universo, passando a ser novos céus e nova terra, a instalação da Nova Jerusalém e o aspecto central dessa realidade, que é a vinda de Jesus para fazer morada na criação, juntamente com seu povo redimido. Os versículos 9 a 21, segunda parte do capítulo, eles vão descrever uma série de características simbólicas da Nova Jerusalém. As portas, os alicerces, as medidas, pedras preciosas utilizadas nessa grande construção, nessa grande arquitetura, e tudo isso foi tema do nosso vídeo anterior. Hoje, a nossa proposta é estudar os versículos 22 a 27 do capítulo 21 e o primeiro versículo do capítulo 22. Ok? Então, feito esse preâmbulo, essa parte introdutória, convido você a pegar sua Bíblia, pegar sua caneta, seu bloquinho de anotações,
Você que foi chegando aí, vai colocando aí o seu boa noite e vamos em frente com o nosso estudo. Ok? Estamos juntos aí? Tá pronto? Então, versículo 22 do capítulo 21. Nesse texto, o Apocalipse vai afirmar que não haverá na Nova Jerusalém uma construção chamada de templo. O templo, ele será o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então veja que a teologia bíblica, né, ou a doutrina bíblica sobre templo, ela é importante aqui. Eu queria recuperar alguns temas que eu até já pontuei em estudos anteriores. Quando a gente pensa em templo, a gente está pensando, na perspectiva bíblica, no lugar que Deus institui para ele manifestar a presença dele no meio do povo, no meio do seu povo. Deus, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar, mas a presença dele apenas se manifesta em lugares especiais, designados por ele mesmo. O primeiro lugar ordenado por Deus com essa finalidade foi o tabernáculo, aquele que foi construído pelo povo quando eles estavam saindo do Egito, atravessando ali o deserto. Todo aquele período do deserto foi marcado pela existência do tabernáculo. Então Deus, ele manifestava a presença dele no meio do povo, porque o tabernáculo ficava exatamente no centro do acampamento do povo. Então, depois, e dentro do tabernáculo havia a arca, né? Às vezes, quando a gente pega ali os livros históricos, a partir ali de Samuel, a gente vai ver que a função que era do tabernáculo passa a ser da arca. Tá? E aí a gente vai para o segundo lugar construído com essa finalidade, que será o templo, construído por Salomão em Jerusalém. É comum a gente encontrar referências no Antigo Testamento, especialmente ali no livro de Salmos, como se Deus, ele de fato habitasse no templo, né? Naturalmente é uma metáfora, algo que ilustra essa realidade de um Deus que manifesta a presença dele em um lugar específico. Então, Deus, ele está em todo lugar, mas ele manifesta a presença dele, ele torna a presença dele, digamos, acessível em lugares que são ordenados por ele, instituídos por ele mesmo, sempre no meio do seu povo. Bem, quando a gente chega no Novo Testamento, esse cenário muda. Por quê? O Filho de Deus se fez carne, ele encarnou, ele habitou entre nós. Jesus se torna o nosso templo. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é a nossa arca. Dessa forma, o Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, nós experimentamos a presença de Deus não mais em lugares ou construções, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. O templo, a partir do Novo Testamento, não é mais um lugar aonde eu vou, mas é uma realidade espiritual na qual eu experimento a presença de Deus por meio da fé em Cristo e da ação do Espírito Santo. Por isso que, do ponto de vista bíblico-teológico, chamar, né, o edifício onde a igreja se reúne de templo seria uma incorreção. Né? A igreja cristã não tem templo. Ela tem lugares onde a comunidade se reúne para adorar a Deus. Isso nos abre duas perspectivas interessantes. De um lado, a presença de Deus, ela está nos céus, porque após a ressurreição, Jesus ascendeu aos céus. Nos céus está a presença de Deus, nos céus está Jesus Cristo, que é o nosso mediador, quem nos dá acesso a Deus. Hebreus 10, por exemplo, nos incentiva a, com ousadia, adentrarmos o Santo dos Santos,
por meio de Jesus. Isto é, Hebreus está se referindo não a um lugar físico, né, uma sala em um determinado templo, mas acessar a presença de Deus que está nos céus por meio da pessoa de Jesus. Veja que aqui no Apocalipse nós tivemos já outras referências a templo que apontam para uma realidade celestial, né? Apocalipse 11, 19 vai dizer assim: então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Então onde é que está o templo? Onde é que está a arca? Nos céus. Apocalipse 11 vai dizer, 15, versículo 5 vai dizer assim: depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Então, tanto no 11 quanto no 15, onde é que está o tabernáculo da presença de Deus? Onde é que está a arca de Deus? Onde é que está o templo? Nos céus. Por quê? Porque é lá que está a presença de Deus, a qual nós experimentamos por meio de Cristo. Por meio da fé em Jesus, nós adentramos nessa realidade, né? Agora, há uma outra relação interessante que a gente deve observar nesse assunto, que é a relação bíblica entre presença de Deus e povo de Deus. O tabernáculo, como eu já disse, ele ficava no meio do acampamento do povo de Israel. Quando a gente pensa em templo, só existia um único templo. Então, o templo de Deus, construído em Jerusalém, no povo, no meio do povo de Israel. Então não existia uma filial, um segundo templo, um terceiro templo, não existiam templos alternativos. Só havia um templo do Senhor, porque só existia um povo do Senhor. Ora, se a presença de Deus está em Jesus, a partir da sua exaltação e o derramamento do Espírito Santo, a nossa comunhão com Deus acontece no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Devemos olhar a igreja, nesse sentido, além de um ponto de vista institucional, perceber o vínculo espiritual que existe entre a igreja e Jesus. Significa que, na medida que a igreja é o corpo de Cristo, e que a presença de Deus está em Cristo, por meio da igreja, e na comunhão com a igreja, nós experimentamos a presença de Deus. Os cultos, a palavra, a ceia, a comunhão dos irmãos, todo o conjunto de, atividades espirituais comunitárias, né? O exercício dos dons espirituais, tudo isso faz com que a gente possa experimentar a presença de Deus. Então, veja, a presença de Deus está nos céus, e nós acessamos ela através de Cristo. A presença de Deus está no meio do povo de Deus, ela está no corpo de Cristo. Então, a realidade da igreja é uma realidade onde a gente tem acesso à presença de Deus, experimenta a presença de Deus, porque a presença de Deus está em Cristo, no corpo de Cristo, no meio da igreja. Agora, quando a gente pensa em termos de Nova Jerusalém, nós vemos que ela atende esses dois requisitos. Olha que interessante. De um lado, a primeira coisa que o Apocalipse diz sobre a Nova Jerusalém é que ela vem dos céus. Em outras palavras, a presença de Deus que está nos céus desce até a terra. Lembre-se do versículo 2, aqui do 21, que vai dizer assim: a Nova Jerusalém desce do céu, desce de junto de Deus. Ou seja, o santuário que estava no céu vem para a terra. A pergunta é: quem é que foi para o céu e agora vem do céu para a terra? Você sabe a resposta.
Jesus Cristo. Por isso, na Nova Jerusalém, o templo será o próprio Senhor, porque ele fará morada nesta criação, nesta realidade. Na verdade, o universo, a terra inteira, será um grandioso templo do Senhor, porque o próprio Deus habitará conosco. Não vamos precisar ir a lugares especiais, fazer peregrinações, pois todo lugar manifestará a glória de Deus. Isso nos leva ao segundo requisito da presença de Deus. Deus manifesta a presença dele no meio do seu povo. Ele habitará com eles, no meio deles, diz a palavra, diz o Apocalipse 21. Esse é o grande projeto de Deus para a sua criação desde o livro de Gênesis. Que a criação seja o lugar onde o Criador possa encontrar-se com a sua criação, com o seu povo, com os seus gemidos. Então, a gente tem esses dois pontos importantíssimos para a gente pensar em termos de presença de Deus. O versículo 22 vai dizer que lá não haverá templo, porque o próprio Deus e Jesus serão templo, e nesse sentido, se aqui, ao longo da história, Deus ele manifestou a presença dele em lugares específicos. A partir do Novo Testamento, ele manifesta a presença dele em Jesus. Qual será a realidade, né, do novo céu e da nova terra? Será onde o céu, né, o que a gente chama de céu, ou a realidade celestial, será juntada à realidade dos céus e da terra. Então haverá uma única dimensão. Não existirá mais uma dimensão espiritual e uma dimensão física e natural. Haverá uma única dimensão, onde o próprio Deus fará presença. Bem, deu para entender? Muito bem. Vamos agora ao versículo 23, aí do capítulo 21. Né? Estamos aí no capítulo 21, versículo de número 23. Observe que da presença de Deus, né, nessa nova realidade, vai decorrer o versículo 23. O texto vai dizer: a cidade não precisa nem de sol para iluminar o dia, nem de lua para iluminar a noite, pois a glória de Deus a iluminará. A sua lâmpada será o Cordeiro. Note, não devemos concluir, a partir desse versículo, que não existirá mais sol nem lua nos novos céus e nova terra. O ponto é que nesse novo universo, esses astros, digamos assim, eles se tornam secundários para a função de iluminar. Novos céus e nova terra podem envolver mudanças. Agora, essas mudanças são mais... Opa, deu uma pausa aí. Agora, essas mudanças, né, eu dizia que novos céus e nova terra podem envolver mudanças. Porém, essas mudanças são mais de ordem espiritual do que física ou astronômica. O que o texto quer destacar ao afirmar que não precisa de sol, nem precisa de lua, é que a presença de Deus iluminará muito mais do que qualquer sol ou qualquer lua. Agora, é a mesma coisa praticamente que vai afirmar o capítulo 22, verso 5, veja só. Diz lá: não haverá mais noite, diz o texto. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Lá no último vídeo, nós exploramos bastante a glória de Deus e a luminosidade, né? Que ali nessa segunda parte do capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21, essa relação glória de Deus e luminosidade, ela é apresentada por meio das pedras preciosas. Então aqui
nós já temos uma outra dimensão, que é a dimensão da glória de Deus que se manifesta, tornando desnecessário o sol e a lua. Essa perspectiva do Cordeiro ser a lâmpada nos lembra também, lá de João 8, versículo 12. Jesus é a luz do mundo. Lembre que as igrejas, lá no capítulo 1, elas foram descritas como candeeiros, né, como candelabros. A nossa função como igreja, como povo de Deus, como cristãos no mundo, é refletirmos a luz do Evangelho, o brilho da glória de Deus, até chegar o dia em que o mundo não precisará da igreja como lâmpada, porque a própria glória de Deus brilhará sobre todo o mundo. Certo? Vamos aí aos versículos 24 a 27. Tá? Você que chegou aí, boa noite. Ó, chegou a Denise aí, boa noite, Denise, a Roseli, né? Sejam bem-vindas. Estamos aí no capítulo 21 do Apocalipse. Vamos agora aos versículos 24 a 27. O versículo 24, ele apresenta para a gente uma ideia um pouquinho difícil de encaixar. Porque ele fala de nações que caminham segundo a luz de Jesus. Opa, voltamos aí, né? Deu uma caída na conexão. Então a pergunta é: que nações são essas que a gente tem aqui nos versículos, a partir do versículo 24? Veja que lá no capítulo 19, todas as nações, os poderosos desse mundo, os reis da terra, aqueles que se alinharam ao sistema do anticristo, eles foram exterminados no lago de fogo e enxofre. Lá capítulo 19, do 11 ao 21. No capítulo 20, do 11 ao 15, aconteceu o julgamento de todos os seres, e aqueles que não estavam salvos em Jesus foram condenados. Bem, e na medida que a partir do 21, Deus já trouxe novos céus e nova terra, a nova Jerusalém já se instalou, essas nações e esses reis não podem ser pessoas incrédulas. Ok? Está acompanhando? Por quê? Porque na sequência dos eventos já não existe mais ninguém que se enquadre nessa situação. Fora da Nova Jerusalém, a única coisa que a gente tem notícia aqui no texto é da existência do lago de fogo e enxofre. Se é, né, como a gente estudou lá atrás, que ele existirá pela eternidade. Tá? Pode ser que simplesmente todo tipo de oposição a Deus, seja ela humana ou espiritual, tenha sido exterminado quando foi jogado lá no lago de fogo e enxofre. E também, né, acrescenta-se a isso, que a gente não pode ignorar o versículo 27, que vai afirmar, né, 27 aqui do capítulo 21, que na Nova Jerusalém só entram aqueles que estão inscritos no livro da vida, ou seja, os salvos em Jesus. Diante do exposto, essas nações e esses reis só pode se tratar de pessoas salvas, transformadas por Deus. Gente que habita, né, moradores, cidadãos da Nova Jerusalém. Tá? Entre as possibilidades de interpretação está uma ideia que eu não posso dizer se ela é efetivamente assim, mas eu sou simpático a essa possibilidade. Né? É a ideia de que o Apocalipse aqui está como que intuindo, né, que na nova realidade mundial
a partir da Nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra, nós teremos os povos se organizando em nações, né? em grupos. A diferença é que só existirá um único rei na terra. Então você tem uma mudança, digamos assim, política. Tá? Você tem povos distribuídos geograficamente, mas você tem uma espécie de único governo. Né? Da mesma forma, digamos assim, que a besta, né, o anticristo, tentou instaurar um governo sobre todas as nações, tá? Tentando imitar ou se apropriar da posição de Jesus, é justamente o que vai caracterizar os novos céus e nova terra, será essa realidade onde todos os povos, todos os seres humanos estarão, todos os seres humanos que estão lá, né, que foram já salvos, alcançados pela graça, que foram admitidos pelo sangue de Jesus à Nova Jerusalém, eles estão organizados em povos e nações e prestarão adoração ao seu único rei. Então o mundo será uma unidade política e espiritual, tendo o Senhor como rei, né? Política no sentido de governo, né? Há um único governo. Note que a expectativa judaica, que está presente em alguns textos do Antigo Testamento, é que no final dos tempos, realmente Deus estabeleceria um governo mundial a partir de Jerusalém. Então nações de todo o mundo viriam a Jerusalém servir ao Senhor. Se não fizessem isso, seriam exterminadas. Agora, o ponto é que lá no Antigo Testamento, o grande problema em termos de mal eram os outros povos que não adoravam a Deus, povos que perseguiam Israel. De modo que essa esperança que atravessa os textos proféticos, ela possui duas possibilidades de cumprimento aqui no Novo Testamento e no Apocalipse. Bem, alguns vão interpretar isso como o governo de Jesus sobre as nações no milênio antes do juízo. Tá? Então, de um ponto de vista pré-milenista, esse texto funcionaria da seguinte forma: no período do milênio, após a vinda de Jesus, mas antes do juízo final, antes dos novos céus e da nova terra, então você ainda tem as nações incrédulas existindo no mundo, os não cristãos, e aí há um governo instalado por Deus, exatamente lá em Israel, e as nações terão que ir a Israel, oferecer a Deus em Israel, a sua adoração, a sua honra. Tá? A meu ver, embora a interpretação ajude a esse texto, ela não se encaixa com os dados globais do Novo Testamento, do Apocalipse, como a gente já tratou disso lá no início do capítulo 20, quando a gente falou sobre milênio. Tá? Então, eu entendo que a gente deveria pensar aqui, ou fazer seguir a percepção do Novo Testamento, porque o Antigo, ele pensa em termos de nações do mundo. O Novo pensa em termos de universo. Então, o Novo Testamento, ao falar de novos céus e nova terra, ele está falando para a gente de uma transformação cósmica, onde pessoas de todos os povos que creem no Senhor formam um novo e único povo. Essa separação de povo e povo, muito característica do judaísmo, ela é abolida no cristianismo. Não existe o povo de Israel e os outros povos. Agora existe um só povo, que são aqueles que creem em Jesus. Então, aqueles que não creram, eles todos foram eliminados no dia do juízo.
aí, que é a perspectiva, a gente chama de amilenista, né, do milênio inaugurado na primeira vinda de Jesus. Então, o Novo Testamento traz para a gente essa soberania cósmica do Senhor. Jesus, a partir da sua ressurreição, ele é soberano sobre todos os povos, sobre todo o universo, visível e invisível. O Novo Testamento também vai mostrar para a gente que o mal não é uma realidade apenas de outras nações. O mal, ele é espiritual, ele tem uma atuação maligna. A nossa esperança, ou a esperança do Novo Testamento, não é de um reino intermediário lá em Israel. Tá? A nossa esperança é a transformação do cosmos, a transformação do universo, em novos céus e nova terra, onde todos aqueles que estiverem lá estarão alegremente debaixo do governo de Jesus, servindo a Ele e o adorando. Ok? Então, essa seria a forma da gente compreender esse texto, que é um texto um pouco difícil de interpretar no contexto das nações e dos reis da terra que vão oferecer adoração ao Senhor na Nova Jerusalém. A gente tem aí um paralelo com aquilo que acontecia com a Babilônia. Então aqui, nesse período histórico, nós temos o poder humano, a riqueza humana, tá? Ela é muitas vezes oferecida ao sistema maligno da Babilônia. O texto está dizendo que lá, em novos céus e nova terra, toda a riqueza do ser humano será dedicada para honrar e glorificar o Senhor. Deu para entender? Conseguiu acompanhar aí? Bênção. Note também que há aqui nesse conjunto dos versículos 22 ou 24 a 27, há uma citação importante, né, uma referência importante ao capítulo 60 de Isaías, onde o texto diz assim, né, abre aspas aí para Isaías 60, do 18 ao 20. Os seus muros, né, Deus está falando para o povo de Israel, para Jerusalém especificamente. Os seus muros você chamará salvação. As suas portas serão chamadas louvor. O sol não mais será a luz do dia, e você não terá mais o brilho do luar. Olha, da onde vem isso, né? Vem lá de Isaías. Pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então, o Apocalipse está aqui bebendo lá em Isaías 60, e assim mostrando que essa profecia de Isaías, ela encontra a sua concretização na Nova Jerusalém. Bem, para fechar o capítulo 21, há, pela segunda vez, uma informação sobre aqueles que não entrarão na Nova Jerusalém. Aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: não pode passar despercebido que para o Apocalipse não haverá uma salvação universal. Há pessoas, há seres humanos que ficarão de fora da Nova Jerusalém. Há pessoas que seguem e seguirão o anticristo, o sistema maligno da Babilônia. Gente que aceita, que se submete à marca da besta, que se prostra diante da idolatria dos falsos deuses. Gente que será condenada no juízo lá, tanto do capítulo 19 quanto do capítulo 20. Gente que terá o seu destino final no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, o falso profeta, o diabo,
a morte e o inferno. Tanto o versículo 8 do 21 quanto o 27 são dois versículos no mesmo capítulo, em lugares diferentes, para acentuar essa realidade. Então, os habitantes da Nova Jerusalém, eles possuem duas identificações. Uma do ponto de vista de Deus e outra do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, né, quem habita a Nova Jerusalém são aqueles que ele mesmo escreveu o nome no livro da vida. Então, quem faz parte da Nova Jerusalém? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem é que escreveu o nome deles no livro da vida? É Deus. Esse livro, né? Obviamente, somente Deus tem acesso a esse livro. Do ponto de vista humano, os habitantes da Nova Jerusalém são aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador ao longo da sua vida. Gente que perseverou na fé. Gente que manteve o testemunho a despeito das perseguições e não se curvou ao anticristo e à Babilônia. Lembre que lá nas cartas, né, na seção do capítulo 2 e 3, onde nós temos as 7 cartas e as 7 igrejas, cada carta sempre termina com uma promessa dirigida àqueles que são os vencedores. Ao vencedor darei. Quem é o vencedor, né? O vencedor é justamente aquele que persevera em fidelidade a despeito das perseguições desse mundo. Mantém a sua fé em Cristo, a despeito da pressão do anticristo e da Babilônia. Exatamente por isso a gente deve lembrar que o Apocalipse, como já pontuei outras vezes, ele foi escrito para cristãos. Ele foi escrito para gente que está no combate, na luta, na caminhada. De modo que esses avisos que estão aqui, de pessoas que ficam de fora, e por que elas ficam de fora, né? Os seus pecados, são lembretes para os cristãos. Né? Não é uma perspectiva moral, né, ou moralista, para a gente ficar procurando quem pratica esse ou aquele pecado. Na verdade, a finalidade, digamos assim, retórica desse texto é lembrar o cristão que precisa manter nesta vida uma vida de santidade. Não contaminar as suas vestes com as sujeiras desse mundo. Lembremos que para João, que está escrevendo o Apocalipse, a Babilônia ela já estava presente. A Babilônia já era a realidade do Império Romano daquela época e da cultura pagã presente na sociedade daquele tempo. Não é, observe bem, que a Nova Jerusalém seja um lugar de pessoas perfeitas. Ela é lugar dos pecadores. Pecadores lavados em Jesus. Pecadores que reconhecem os seus erros. Pecadores que lutam por santidade. E quando pecam, reconhecem, se arrependem, se constrangem diante de Deus, confessam os seus pecados. Temos aqui um eco do livro de Isaías, capítulo 35, onde diz: ali haverá uma grande estrada, né? Ali, naquela nova realidade, profetizada por Isaías. Um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Então haverá um caminho chamado de caminho de santidade. Impuros não passarão por ele. O sangue de Jesus, pela obra do Espírito Santo, nos capacita a passarmos por esse caminho. As nossas impurezas são lavadas pela graça de Deus. Amém? Muito bem, graças a Deus. Então, vamos agora ao nosso último versículo da noite. Tá? Já caminhamos aí para lá. Às 9 horas. Sei que foi chegando a isso. A última oportunidade aí para colocar o seu boa noite e a gente poder agora
inaugurar o capítulo 22 do Apocalipse, né? Veja que a Nova Jerusalém ela é banhada por um rio, né? Esse rio é chamado de Rio de Água da Vida. O rio flui, observe, do trono de Deus e do Cordeiro. Bem, na visão lá de Ezequiel, que a gente já falou várias vezes, né, que muito do que a gente vai encontrar aqui nos capítulos 21 e 22 é uma releitura de Ezequiel desde o capítulo 37 até o capítulo 48, e nesse conjunto, Ezequiel ele tem uma visão de um templo, né? Um templo onde Deus ele manifestaria a sua glória no final dos tempos. E lá havia um rio que saía do templo, se espalhava por toda a cidade, e por onde esse rio passava, ele levava vida e saúde. No Novo Testamento, esse rio vai ser associado com a graça de Deus, particularmente com a pessoa e obra do Espírito Santo. Veja você alguns textos, né? Texto que você conhece, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Acho que é interessante a gente recapitular aqui, né? Diz assim: Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. Quem beber desta água que você está bebendo, né, ou utilizando, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. E João 7 traz um texto talvez ainda mais interessante aqui para o nosso texto. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, essa fala aí, né? Ele estava se referindo ao Espírito Santo, é a fala do próprio texto, tá? Então, o próprio evangelista João, ele vai colocar no texto dele, a interpretação sobre a fala de Jesus. Quando Jesus diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, João vai dizer que Jesus estava referindo-se ao Espírito Santo. Bem, e parece que realmente o Apocalipse está pensando aqui na pessoa do Espírito Santo. É uma imagem que nos remete, inclusive, à própria Trindade Santíssima. Porque de onde é que o rio vem? Lá no Ezequiel, o rio fluía do templo. Aqui, na Nova Jerusalém, não tem templo, porque o templo é Deus, Pai e o Cordeiro. E aí, João, ele pega essa imagem e vai dizer que do trono de Deus e do trono do Cordeiro corre um rio, que traz vida e saúde para toda a cidade, seus moradores, habitantes e tudo que há nela. Então, ora, você tem o trono do Pai, você tem o trono de Jesus, e você tem assim o Espírito Santo, que flui, que corre, que traz vida, que traz saúde, exatamente na perspectiva de Jesus lá em João capítulo 7. Então esse rio, né, como a Denise coloca aí, rio cujas correntes a verdade de Deus, que rio é esse? Que rio é esse que procede do trono de Deus e do Cordeiro,
Isso não pode passar despercebido. Não é apenas trono de Deus e do Cordeiro. Então, Deus Pai, o Filho e o Rio. O Rio é o próprio Espírito Santo, que, como disse Jesus, flui a partir dele mesmo. E aí é interessante observar um contraste, né? O Apocalipse ele adora jogar com esses contrastes. A gente está vendo aqui a Nova Jerusalém que contrasta com a Babilônia. Há um contraste aqui com o versículo 1 do capítulo 21. Porque ali ele disse que o mar não existirá nos novos céus e nova terra. Mas note, ele não disse que não haverá água. Ok? Ele diz, ó, não vi novos céus e nova terra e o mar já não existe. Né? O mar já não existe. Então vimos lá que o mar era uma referência simbólica às forças do mal. Agora nós temos uma outra referência à água. Só que agora numa perspectiva positiva. A água que encontraremos lá. Que água é essa? É a água da graça de Deus. A água da ação do Espírito Santo. Outro ponto interessante aí é que na Nova Jerusalém, a água da vida, ela circula com abundância sobre toda a cidade. É um rio. Porém, mais do que um recurso hídrico, isso é vida espiritual. A prova disso está exatamente no decorrer do capítulo 22, no versículo 17, onde haverá um convite. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, a partir lá, o Apocalipse ele pega Isaías 55, que convida as pessoas a beberem, né? E aí agora ele chama para beber um tipo de água, digamos assim, uma qualidade de água específica, que é a água da vida. Então, há o rio da água da vida, e ele convida no mesmo capítulo para que quem tiver sede venha beber da água da vida. Ora, João está pensando em uma espécie de uma visita, né? Eu vou dar um pulinho lá na Nova Jerusalém, vou beber e vou voltar. Tá? Na medida que essa água da vida é o próprio Espírito Santo, significa que ela já está disponível aqui e agora para aqueles que creem em Jesus. Porque conforme as palavras de Jesus, quem crer nele receberá não apenas um gole d'água, um litro d'água, né, uma caixa d'água, uma cisterna, uma piscina, um poço. Quem beber, quem crer nele, receberá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, que faz morada em nossa vida. O Espírito Santo é essa fonte contínua da graça de Deus em nossas vidas. E essa mesma fonte que hoje já existe na vida daqueles que creem em Cristo, existirá de forma abundante lá na Nova Jerusalém. O mesmo rio que corre lá já está disponível aqui e agora por meio do Espírito Santo. Amém, gente? Bênção. Então é interessante para a gente fechar que é exatamente dessa maneira que a doutrina da Trindade ela foi sendo desenhada no Novo Testamento. Né? Você não vai encontrar nos livros do Novo Testamento uma explicação direta e clara sobre a doutrina da Trindade, mas ela vai aparecendo em referências, né? Geralmente através de metáforas, então, onde Deus ele vai apresentando para a gente essa realidade. Queridos, é isso então, tá? Vamos agora aí nos preparar para quarta-feira, onde a gente vai aí caminhar aí possivelmente, né, para o nosso penúltimo ou antepenúltimo estudo do
Apocalipse. Então, dá uma lida aí no capítulo 22 essa semana, dá uma estudada, para a gente ficar bastante afiado. Gente, o pessoal que chegou aí, vai colocando boa noite aí, a gente vai registrar a nossa gratidão aí, por mais uma noite de estudo, né, um tempo aí onde o Senhor nos concedeu. A Andresa, sempre com a gente, a Rita, a Ana Paula, a Fabiana, a Andresa, a Graça, a Simone Leal, a nossa irmã Dilza, a nossa irmã Renata, o Carlos, a Priscila, né? A nossa irmã Dilza coloca aí, né, que ela está amando o estudo, que bom, irmã, que Deus te abençoe. A gente espera que realmente esse tempo possa ser produtivo aí para a vida espiritual de todos que estão nos acompanhando, tanto ao vivo quanto em outro horário, né? O Alain, a Simone Machado, a Vilma, a Silvana, a Roseli, sempre com a gente, Denise, Eliane chegou também, Deus abençoe Eliane, Rogério, o Luiz Ângelo, e acho que foi, né? Muito bem, a Roseli coloca, complexo, né? João poderia ter simplificado o Apocalipse. Não é questão de João ter simplificado, Roseli, ou tornado complexo, mas observe que a realidade celestial, né, ela é complexa, né? Então, na verdade, João, ele simplificou, né? Ele tentou tornar acessível, né? Tornar toda essa realidade, essa grandiosidade palatável ao nosso entendimento. Então, não é que o livro do Apocalipse seja complexo, é que a realidade escatológica ela é complexa. Então o Apocalipse é uma tentativa, por isso o recurso das metáforas, da linguagem poética, das comparações para nos explicar. Gente, Deus abençoe, boa noite, até quarta, hein?